Senti aqui no meu coração falar um assunto que é um dos meus favoritos de sempre e que tenho ministrado ao longo da minha vida muitas vezes e de repente, estando aqui, quero deixar esta palavra, porque eu acredito que esta é verdadeiramente a chave para o sucesso da Igreja. O sucesso segundo Deus, a vitória, que é o Espírito Santo. Eu não sei se você sabia, provavelmente um ou outro já sabe, outros não sabem, que qual é o tema, o tópico mais comum do Novo Testamento? Qual é o assunto mais comum, mais falado no Novo Testamento, em todos os livros, desde os Evangelhos às Epístolas de Paulo, de Pedro, Tiago, Apocalipse? Qual é o tema mais comum? Será a salvação? Será a fé? Será o amor? Qual é o assunto? Não, nenhum desses. O assunto mais comum que permeia todo o Novo Testamento é o Espírito Santo. É Deus, o Espírito Santo. Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é uma nuvem que anda por aí, assim. O Espírito Santo não é... O Espírito Santo é uma pessoa. É Deus. Jesus foi bem claro: eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar, eu enviarei o Espírito Santo. Sabe quais são os versículos que o diabo e as trevas mais tentam ocultar de ser pregado? A nível mundial. Sabe quais são os capítulos que as trevas mais têm tentado impedir que seja pregado? E têm conseguido isso. São o capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, que fala do Espírito Santo. Especialmente o capítulo 14, 15 e 16, em que Jesus foi bem claro acerca do Espírito Santo. E cada vez que nós negligenciamos o ensino do Espírito Santo, cada vez que uma igreja, pouco a pouco, subtilmente começa a ignorar de ensinar sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo, que é Deus, que Jesus Cristo enviou ao ter ido para o Pai, ele se começa a retirar e fica simplesmente uma religião morta, inerte, estéril. Religião não passa de uma religião. Desde o princípio do Novo Testamento, quando João Batista estava a pregar no deserto, e no capítulo 3, versículo 10 ou 17, capítulo 3, versículo 17 de Mateus, o apóstolo, o profeta João Batista, o profeta João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias. Ele vos batizará com... Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tantos versículos que vêm ao meu coração agora. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andando fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Atos, capítulo 10, versículo 38. Jesus nada fez sem a unção, sem o poder do Espírito Santo. E a Igreja quer continuar a operar sem o Espírito Santo. É as maiores tragédias da Igreja, não só a Igreja moderna, mas a Igreja destes 2 milénios. Cada vez que as trevas conseguem ludibriar a liderança, conseguem ludibriar as denominações, para que se torne numa mecânica, para que se torne num negócio, para que se torne numa estrutura religiosa. É o meu termo que eu queria usar. Uma estrutura religiosa. O Espírito Santo, pouco a pouco, começa-se a retirar. Nada existe
na igreja verdadeira de Cristo sem o Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos antes de partir, capítulo 24, versículo 49 de Lucas, ele disse-lhes, no fundo ele estava-lhes a dizer, não façam nada, não vão a lado nenhum. Este era o grupo mais bem treinado da história, eram os 12 discípulos, e Jesus disse-lhes, vocês não estão prontos. Tiveram o treinamento, viram os maiores milagres que algum ser humano alguma vez viu, em primeira mão. Alguém tem dúvida disto? E Jesus chega ao pé deles e diz, vocês não estão prontos. Esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder do Espírito Santo. E de todas aquelas multidões de milhares de pessoas que ouviram Jesus, no fim só 120 que estavam à espera do Espírito Santo, que perseveraram naquele dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu no capítulo 2 de Atos, estando eles reunidos, veio o Espírito Santo como um vento impetuoso, e foram vistas línguas de fogo sobre cada cabeça, e começaram a falar novas línguas. E aqueles mesmos discípulos estavam cheios de medo no capítulo 20, versículo 19 de João, com medo dos judeus, depois que Jesus foi morto. Eles tinham tido todo o conhecimento, tinham experimentado tudo. Mas sem o poder do alto, estavam cheios de medo. A igreja sem o poder do alto, sem a unção do Espírito Santo, é uma religião que não faz, como é que se diz? Não faz nada. E quando o Espírito Santo veio naquele dia, leiam capítulo 2, 3, 4, a partir do começo da igreja, o livro de Atos. E os mesmos discípulos que tinham estado cheios de medo dos judeus, cheios do poder do alto, saíram às ruas de Jerusalém e pregaram aquilo que todos nós conhecemos. E num só dia 3.000 almas foram agregadas à igreja. E Pedro deu um discurso poderoso, cheio do poder do alto, cheio da unção do Espírito Santo. Tantas passagens sobre o Espírito Santo, irmãos, aqueles que me estão a ouvir, eu quero vos dizer isto. O Espírito Santo é real. Eu não sei viver a minha vida sem o Espírito Santo todos os dias, todas as manhãs, a qualquer hora do dia. Ele é Deus. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou-vos enviar o Espírito Santo, o Consolador. E Ele estará em vós, Ele habitará em vós. Ouça isto. Jesus não está na terra. Ouça isto. Jesus não está aqui. Igrejas, ouçam. Jesus não adianta falarem. Jesus está aqui. Jesus não está. Jesus disse, eu vou para o Pai. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou estar à direita do Pai. Eu vou-vos preparar lugar. E quando eu tiver preparado lugar, eu virei para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Está escrito exatamente estas palavras. Ele disse assim em João, no capítulo 14, 15 e 16, ele disse assim, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que eu vou enviar, que o Pai vai enviar em meu nome, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos mostrará as coisas que hão de vir. Tantas passagens sobre o Espírito Santo. E a igreja ignora a pessoa do Espírito Santo, que é Deus na terra agora. O Pai e o Filho estão no céu. Jesus está à direita de Deus Pai. Ele disse, ele está sentado à direita de Deus Pai. Enviará o Espírito Santo. Que é suposto a igreja ser liderada pelo Espírito Santo. Não por intelecto, não por inteligência humana, não por mente nanal. Tantas maquinações que ao longo destes milénios, 2 milénios, têm acontecido. Exceção para os reavivamentos, os avivamentos, os remanescentes que Deus enviou por misericórdia. O Espírito Santo se moveu, mas logo a seguir a estrutura humana das denominações toma conta. O Espírito Santo sai porque ele diz assim, no fundo ele diz assim, ai, tu queres fazer à tua maneira, então vai, mas sem mim. E é o que temos hoje. Veio aqui de repente o capítulo 6 de Atos, até para as simples tarefas de servir às mesas.
O que os apóstolos Pedro e João e os apóstolos disseram foi: escolhei homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Porque o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. A estar no sítio certo, como eu vou voltar a dizer, este versículo se tornou revelação nos últimos tempos, que diz, quando Nicodemos foi ter com Jesus, um dos fariseus, um dos religiosos da altura, mas com um bom coração, e Jesus lhe disse: não te admires que eu te diga, necessário te é nascer de novo. E ele diz isto, que é um enigma, que é um mistério para aqueles que não andam no Espírito. Ele diz assim: o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim deverá ser a Igreja. Nós não nos movemos pelo sistema do mundo, por aquilo que as pessoas acham, esperam de nós. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14, todo aquele que é nascido do Espírito, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Como eu comecei esta mensagem, vou terminar. O assunto mais abundante no Novo Testamento é o Espírito Santo. Não existe cristianismo. Aliás, Jesus não veio trazer nenhum cristianismo. Jesus não veio criar nenhum cristianismo. Jesus veio trazer um relacionamento e veio deixar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu à terra no dia de Pentecostes, naquele capítulo 2 de Atos, a Igreja nasceu. E a Igreja se corrompeu até ao dia de hoje, salvo as exceções dos remanescentes, dos reavivamentos que hoje existem. E eu acredito no maior avivamento está para acontecer agora pelo poder do Espírito Santo. Com conversões, com salvações, com o poder do alto, agora existe um remanescente para o fim dos tempos. Mas não se esqueça, não ignore a pessoa do Espírito Santo. Não ignore. Igreja de Cristo. Esqueça os mecanismos, esqueça os programas, esqueça os métodos denominacionais. Porque Deus não está lá. Deus está naquele que tem um coração sedento e faminto, que procura a verdade. E Ele conhece. Nós não passamos pelo intervalo da chuva com Deus. Ele conhece aqueles que são dele. Ele conhece aqueles que são dele pelo selo do Espírito Santo. Aqueles que têm o selo, que são selados pelo Espírito Santo no coração, não serão confundidos. Deus conhece, Jesus conhece-os. Glória a Deus. Eu creio que esta palavra é para um tempo como hoje. É para a igreja de hoje. É para o remanescente. É para aqueles que verdadeiramente estão, não é ansiosos, mas é com o desespero, que conhecem Cristo verdadeiramente, conhecem a presença de Deus, têm uma intimidade com o Espírito Santo diariamente e sabem que essa é a igreja gloriosa de Efésios capítulo 5, versículo 27, a igreja sem mácula, a igreja sem mancha, a igreja que Jesus virá buscar, cheia de poder, santa, santa. Não segundo o que os homens determinam, não segundo o que as religiões, os das dominações determinam, não segundo a aparência dos homens, não segundo números, mas segundo um coração sincero. E está escrito: chegai-vos ao trono da graça, em tempo oportuno, para podermos obter. Chegai-vos ao trono da graça confiantemente, para poderes obter ajuda em tempo oportuno, com um coração sincero, em plena certeza de fé, Hebreus 10, com um coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. São esses que Jesus conhece. Ao contrário daqueles, incluem muitos líderes chamados cristãos a nível mundial, que um dia está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21, que Jesus um dia lhes vai dizer: eu não vos conheço.
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eles lhe dirão, mas mestre, mas Jesus, não expulsámos demónios em teu nome, não curámos, não fizemos muitas maravilhas. E Jesus lhes dirá, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Igreja não é o templo. Igreja não é 100 pessoas reunidas, 10 pessoas, 1000 pessoas reunidas. A igreja somos cada um de nós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, aí está Cristo. Jesus nunca veio para estabelecer um templo. Ele nunca deu instruções para criarem locais de culto da forma como nós hoje as conhecemos. É claro que à medida que o mover de Deus vai alastrando, é claro, nos grandes avivamentos, é preciso ter locais onde as pessoas se reúnem para serem ensinadas, porque Jesus disse, antes de partir para o céu, ele disse no capítulo 28, versículo 20 de Mateus, ele disse, ide por todo o mundo, ensinai-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado. Fazei discípulos. Ora bem, para nós ensinarmos e para fazer discípulos é preciso haver um local. Eu não sou contra isso. A questão é que o homem depois toma posse e estabelece uma estrutura religiosa que nada tem a ver com Deus. E a última palavra que eu quero deixar é leia a palavra de Deus. Leia por si a palavra de Deus. A salvação é individual. E vou fazer aqui uma oração que, se você quiser, aqueles que vão ouvir, quiser fazer no seu quarto, onde estiver, alguém que não faz parte de uma congregação, alguém que nunca entrou numa chamada igreja evangélica ou onde se prega a palavra de Deus, a salvação está, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim, com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. No coração nós cremos. Então, se crê, faça esta oração comigo, com sinceridade de coração. E se nós, pela graça, por vontade de Deus, na próxima hora, no próximo dia, no próximo mês, Deus determinar levar-nos, sabemos, temos a certeza da salvação e que estaremos para sempre com Ele. Querido Deus e Pai, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus. Senhor, eu creio que Tu enviaste Jesus para morrer por mim, para pagar pelos meus pecados. Eu creio no poder do sangue de Cristo. O sangue de Cristo, está escrito, me purifica de todo o pecado. Eu confesso com a minha boca e creio no meu coração que Tu, Deus Pai, o ressuscitaste dos mortos. Por isso eu tenho salvação. Eu sou salvo, eu fui perdoado dos meus pecados. Tu me aceitas, Senhor. E agora eu te peço, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Guia-me pela Tua palavra. Revela-me a Tua palavra ao meu coração. Eu creio que a partir de hoje, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do sangue de Jesus, eu sou salvo. Eu recebo agora paz no meu coração, alegria no meu coração. E Tu me tens perdoado os meus pecados. Em o nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.